Oi, amigos, amigas, tudo bem? O programa Hoje Mais Comunidade é um produto do Grupo Agita de Comunicações, que tem à frente os empresários Wesley Mendonça e Ivete Binda Mendonça. Nos acompanha neste trabalho a jornalista Emily Custódio e Alex Brito na produção, a Emily na direção de TV. O Hoje Mais Comunidade é exibido todas as sextas-feiras aqui na TV Hoje Mais. No programa de hoje vamos falar sobre inclusão, o direito à inclusão. Qualquer tipo de discussão sobre inclusão social é importante. A surdez no Brasil ainda é um grande desafio. Segundo dados do próprio governo federal, existem no país 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Destas, 20% são completamente surdos. Me acompanha na apresentação hoje do programa Hoje Mais Comunidade especial, totalmente inclusivo, a professora Ruth dos Santos Barros Oliveira. E este será, como disse há pouco, o primeiro programa da grade do Grupo Agita de Comunicações, totalmente inclusivo na língua de sinais. Para acabar com essa barreira, para as pessoas surdas, foi criada a língua de sinais, ou a chamada Libras. A lei número 10.436 tornou a língua brasileira de sinais a segunda língua oficial no país. Além disso, os órgãos públicos e empresas vinculadas ao governo têm que, por obrigação, ajudar na inclusão dos surdos e na popularização das Libras. Mas esta lei está muito longe de ser respeitada, de ser cumprida. Pouco se faz nesse sentido. O direito dos surdos não é respeitado na sua totalidade no Brasil. O nosso personagem de hoje é o professor Adriano Gianotto. Ele tem 37 anos, é o primeiro surdo a obter mestrado no Mato Grosso do Sul. E também será o primeiro doutor surdo no nosso estado e um dos poucos no país. Adriano conseguiu, junto ao prefeito municipal Ângelo Guerreiro, a aprovação de uma lei municipal versando sobre este assunto, a inclusão das pessoas surdas através da língua de sinais. É um direito e eles precisam ser respeitados, na opinião de Adriano Gianotto. Adriano Gianotto é casado com Elisa Ferreira Paulino. Ele tem 3 filhas, todas ouvintes. Mas como está a luta da comunidade surda em Três Lagoas? Quais são as expectativas? O professor Adriano Gianotto responde para a gente. Eu sou professor da UFMS, trabalho aqui em Três Lagoas, sou próprio da UFMS e faço pesquisas sobre Três Lagoas. E percebi que a lei de Libras aqui em Três Lagoas não tem acessibilidade para os surdos. Antes não tinha acessibilidade para os surdos. Não tem central de intérprete, não tem atendimento em postos de saúde, no judiciário, nada tem atendimento para os surdos aqui. Eu pensei então sobre isso, refleti e criei um projeto que apresentei ao prefeito Guerreiro, conversei muito com ele sobre isso e ele aceitou a minha proposta, que foi encaminhada para a Câmara dos Vereadores, A lei foi aprovada, sancionada e agora nós temos, teoricamente, essa acessibilidade de Libras aqui em Três Lagoas. Isso é muito importante. Eu sou muito feliz por isso, porque a Lei Federal 10.436 de 2002
já estipula, já normatiza essa regra estadual. E os municípios não apoiam muito, ficam muito parados em relação a isso, não atuam em relação a isso. Com a criação dessa lei, acredito que o futuro de Três Lagoas será bem melhor. No ano passado, no mês de julho, eu estava realizando uma pesquisa e percebi que não tinha essa lei municipal. Percebi a importância de conversar com os vereadores, procurei uma vereadora na cidade, demorou para me responder, e eu sempre exigindo que precisava de urgência, porque os surdos não tinham acessibilidade em Três Lagoas. Esse processo foi lento, demorado, eu procurei outro vereador, também depois procurei o prefeito. O prefeito teve interesse, aceitou a minha luta, o nosso projeto, e criou e aceitou essa lei de Libras aqui em Três Lagoas. É uma sorte nossa ter conseguido esse objetivo. Eu fiz uma pesquisa própria aqui sobre o município de Três Lagoas. Assim, em Campo Grande tem 7.000 surdos, né? Na rede estadual tem 54 mil. No estado todo, 54 mil surdos. Alguns ficam em casa, a gente não tem o conhecimento, então a questão da expectativa numérica pode alterar. Porque tem também crianças surdas, tem deficientes auditivos, né, que tem pouca audição, tem surdos ruralizados, surdos implantados, e tem os surdos também que utilizam Libras. Tem os surdos que vivem só em fazenda, que nós não temos acesso, não tem como quantificar. Então, alguns surdos, eu acredito que se fosse contabilizar todos, que eu tenho contato em Três Lagoas, a gente percebe que tem uns 300, mas tem os surdos que vivem só em igrejas, outros só que têm nível de amizade, fica um pouco invisível da sociedade. Mas em Três Lagoas tem cerca de 1.500 surdos. Eu estou fazendo essa pesquisa no meu doutorado, né, e a porcentagem correta e não dá para saber quantos surdos tem. Eu preciso pesquisar um pouco mais, mas tem vários. A minha preocupação é sobre o avanço de Libras, a importância de Libras aqui em Três Lagoas. E também o projeto de lei que propõe a criação do quê? Da criação da central de intérprete aqui em Três Lagoas, que tem como objetivo o atendimento dos surdos em hospitais, o atendimento dos surdos no judiciário, o atendimento dos surdos no atendimento médico, no banco, né? Enfim, em vários locais da sociedade. Em Campo Grande nós já temos essa acessibilidade em Dourados, em Naviraí também nós já temos a criação dessa central, em Três Lagoas nós não temos ainda. Por isso a minha luta e insistência, a minha cobrança para que em novembro do ano passado, no dia 21, essa lei da criação de central de Libras foi aprovada. Mas até agora nós não tivemos nenhuma resposta. Já faz 6 meses que nós estamos aguardando essa resposta e por isso que hoje eu vim aqui novamente pedir, conversar, cobrar, porque é necessária essa criação da central de Três Lagoas, de surdos aqui em Três Lagoas, central de intérprete em Três Lagoas. Precisamos dessa acessibilidade. Os surdos não podem viver como se fossem presos socialmente. É muito importante que haja a inclusão escolar, que os ouvintes, também os alunos ouvintes, aprendam Libras para se comunicar com os surdos nas escolas. Isso é muito importante e essa é a minha luta. Eu agradeço a Três Lagoas também pelo carinho, pela acolhida, né, por atender os meus projetos aí. Isso contribui para a melhoria da nossa cidade. Também fiz algumas pesquisas, né, que faz parte do meu trabalho. O atendimento aos surdos, geralmente as famílias acompanham os surdos, mas não tem ali o uso da Libras, é só com mímica, usam mímicas, né? Com a central de intérprete de Libras, nós teremos profissionais fluentes e que saibam dar informação para o surdo. Por isso que é importante aqui em Três Lagoas a criação também de uma associação de surdos. Nós necessitamos disso para acompanhar e cuidar em todos os lugares, para ter melhoria em todos os lugares. Porque os surdos, na maioria das vezes, não tem atendimento médico com Libras, não tem acompanhante, não tem essa interpretação. E isso é um direito do surdo, é um direito do surdo. Por exemplo, eu já percebi também que no setor judiciário, ou no banco também, por exemplo, não tem intérprete de Libras. Quando eles chamam, precisa de alguma ajuda, não tem intérprete de Libras. Mas a lei fala o quê? Que é necessário, que tem que ter. Então, existe essa falta de informação da lei. Essa é a minha preocupação, minha grande preocupação.
Aqui no Brasil tem quase 9 milhões de surdos. É muito grande. E o intérprete quase não tem. É mínimo a quantidade de intérprete considerando a quantidade de surdos. Nós precisamos aprender também, os ouvintes precisam aprender, nós precisamos de intérprete. Falta interação, falta conhecimento e a comunidade surda que fica no prejuízo. Tem várias experiências de preconceito, de discriminação. Os ouvintes zombam, né? Fazem bullying, né, contra os surdos, mas a lei diz o quê? E desde 2015, alguns anos atrás, aí foi aprovada essa lei federal que é proibido cometer bullying, zombar, porque é sujeito a pagar multa, que o surdo é um crime, né? Essas atitudes contra deficientes, contra pessoas com deficiência surdo, é a mesma coisa do indígena, tem que ficar fazendo bullying, o negro, é a mesma coisa. Então o surdo também tem os direitos, nós temos os nossos direitos. Por isso que é importante essa informação, para que todos entendam o significado da surdez, que é cultura, envolve cultura, identidade, língua. E isso que é muito importante a divulgação sobre essa matéria. Eu não vou desistir de Três Lagoas, porque o movimento surdo não para, a nossa luta não para. Quero agradecer a Três Lagoas, pedir desculpa, porque eu cheguei aqui de surpresa, não avisei ninguém, 6 meses sem vir aqui, antes eu não pude estar, porque a minha esposa está fazendo tratamento de saúde, então o meu foco no momento está sendo ela, a minha família. Então eu não posso estar sempre aqui, por causa que eu, às vezes, tem um profissional me substituindo aqui no FMS, mas eu conto com a colaboração de todos e acredito que nós conseguiremos ter várias vitórias em relação a isso. Muito obrigada à intérprete, obrigada à entrevista, obrigada pelo carinho, a todos, meu muito obrigada. O professor Adriano de Oliveira Gianotto, junto com os demais professores de Libras, a língua brasileira de sinais, merecem todo o nosso respeito e admiração. Parabéns, vocês fazem a diferença. Muito obrigada ao nosso personagem, professor Adriano, foi um prazer tê-lo aqui na TV Hoje Mais. Quero agradecer também com muito carinho a nossa intérprete, professora Ruth, que muito nos honra com a sua presença. E dizer a todos vocês mais uma vez que nós nos esforçamos para fazermos o primeiro, quiçá, de muitos programas totalmente inclusivos com a língua brasileira de sinais.